t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. As vendas de automóveis na Europa estão em baixa e os níveis de stress entre os fabricantes europeus em alta. Com as empresas chinesas a liderarem o mercado de veículos elétricos e baterias, a Presidente da Comissão Europeia reuniu-se com os CEOs das grandes fábricas de automóveis numa tentativa de acalmar os medos instalados. Com a pressão adicional sobre o setor para se tornar mais limpo e elétrico, analisamos a crise existencial que a indústria automóvel enfrenta, assim como o clima. E ainda... Lembra-se de Mário Draghi? Há um ano, o ex-presidente do Banco Central Europeu e antigo primeiro-ministro italiano apresentou um relatório arrasador à Comissão Europeia, alertando que ou a UE corrigia os erros de um mercado único fragmentado ou iria morrer numa agonia lenta. Um ano depois, vamos saber se alguma coisa mudou para melhor ou se a União Europeia continua a não ser uma líder. Damos agora as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Gonçalo Lopes Xavier, representante da Confederação Empresarial de Portugal no Comitê Económico e Social, seja bem-vindo. Rita Cisa, jornalista e correspondente do Jornal do Público, e também André Campos Ferrão, jornalista e correspondente da Agência Lusa. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. Antes de começarmos o nosso debate, vamos ver por que razão, ultimamente, a indústria automóvel europeia tem sido tantas vezes falada nas notícias. Vendas fracas, preços de energia elevados, crescente concorrência global e um ambiente comercial incerto mergulharam a indústria automóvel europeia numa crise crescente. Na primavera passada, a União Europeia lançou o Plano de Ação Industrial, que inclui fundos para os produtores de baterias, mas tais iniciativas não conseguiram alterar o panorama sombrio da indústria. As grandes fabricantes automóveis estão particularmente frustradas com a falta de um plano político pragmático para a transformação do setor. Exigem custos de energia mais baixos para recargar os veículos elétricos, mais subsídios para compras, reduções fiscais e principalmente melhor infraestrutura para recarga, de forma a tornar a mudança para veículos elétricos uma escolha óbvia para uma massa crítica de consumidores europeus. Se isto não resultar, a proibição de novos carros com motor de combustão a partir de 2035 deve ser adiada. Os fabricantes de automóveis têm discordado do compromisso da União Europeia de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, argumentando que as ambições climáticas destruiriam a competitividade no setor. Por isso lanço a pergunta com que terminamos a peça aqui ao Gonçalo. A proibição dos carros novos com motores a combustão devia ser adiada? Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu falo aqui em nome da indústria, é certo, mas enquanto europeu, enquanto cidadão normal, só posso estar preocupado. Porque nós também falamos do Draghi do relatório e da visão que ele tem para a Europa, e o que vemos é que nós estamos a lidar com metas que foram impostas ou sugeridas muito antes do plano Draghi, muito antes dos sinais de alerta terem começado a disparar, e não há aqui um equilíbrio para revisitar ou sem perder a face. E nós não se trata de perder a face, trata-se de perceber que nós, infelizmente, os europeus, perdemos o comboio, e a imagem não é nada feliz, da indústria automóvel. Perdemos as matérias-primas, perdemos a inovação, e estamos agora a pagar por uma desindustrialização que foi feita. Portanto, Portanto, a proibição dos novos carros deve ser
Eu acho que todas estas metas têm que ser revistas sob pena, daí então a Europa deixar de fazer sentido enquanto geografia europeia que tenha respeito por si própria. E isto não tem nada a ver com não querer a sustentabilidade e não ir à procura de objetivos credíveis e de defesa de um espaço europeu que seja melhor que os outros do ponto de vista do respeito. Mas a indústria automóvel defende. Eu julgo que a indústria automóvel ainda não tem a coragem de afirmar tão diretamente que quer essa revisão o mais urgente possível, porque não quer atirar a toalha ao chão, e eu acho isso ótimo. Eu acho que há oportunidades, apesar de tudo. Há pouco falávamos, eu sou um realista, sou um otimista realista, mas a situação é dificílima e nós temos que alterar muitos procedimentos, alterar muitos comportamentos e mesmo percepções nos cidadãos, a começar por a exploração de matérias-primas, de riquezas que temos na Europa, mas que, mal comunicadas, dão logo origem a barricadas nas estradas e a grandes rasgar de vestes das populações, quando não se importam que se vá buscar o lítio ao outro lado, desde que não seja no seu quintal, mas isso tem custos. Certo. Rita, adiar a proibição destes novos carros de combustão alivia a pressão a curto prazo para a indústria e os consumidores, mas coloca em risco pilares centrais da política climática europeia, como o Pacto Ecológico Europeu. É algo que a Comissão está disposta a ceder? Não me parece. A Comissão tem sido bastante cautelosa na forma como tem abordado este problema. Para já, o que está em cima da mesa é haver uma revisão das metas relativamente a 2025, portanto, as deste ano, em que há a introdução de mais flexibilidade para as construtoras em relação à proibição do motor de combustão a partir de 2035. Já havia uma espécie de um atenuar dessa medida, no sentido em que se introduziu aqui o princípio da neutralidade tecnológica. E havia também da parte dos Estados-membros uma grande pressão para que essa medida em 2035 ainda permitisse enquadrar os veículos híbridos e, portanto, considerá-los, e não está ainda fechada. Em todo caso, eu acho que claramente a Comissão não quer deixar cair essa meta. Mas fica difícil de responder aos... Não fica difícil, a questão é essa meta não é decretar uma meta que vai fazer com que ela aconteça, e esta transição não é só uma transição industrial, é também uma transição de consumo, e o que está a faltar nesta altura são medidas que sejam mais digamos assim, vigorosas de um lado e do outro. O que os industriais têm vindo dizer a Bruxelas é que aquilo que está em cima da mesa, e foi também aquilo que vamos falar mais tarde, que Mário Draghi disse esta terça-feira, aquilo que está nesta altura em cima da mesa é claramente insuficiente. E o que os consumidores dizem é: nós não temos outra alternativa, e, portanto, uma opção de compra nesta altura de um veículo elétrico implica mais um ato de fé, digamos assim, do consumidor, um compromisso também da sua parte com esta agenda da neutralidade climática. E um aliviar da consciência. Do que propriamente uma decisão que seja racional do ponto de vista económico. Porque, quer dizer, eu vou dar um exemplo comezinho que conheço. Temos o caso da Noruega, que não faz parte da União Europeia. Um país rico em combustíveis fósseis, não é? Tomou uma decisão de Estado, que é: nós queremos estar à frente, estar na dianteira desta transição. O que é que aconteceu? É verdade que um país rico há muito mais facilidade para trocar as frotas automóveis, etc. Mas, assim, a generalidade dos países da União Europeia já tem programas de troca de automóveis, que já ninguém tem um carro durante 25 anos. A renovação da frota é mais frequente. Mas o que é que aconteceu? Deram incentivos, não só incentivos fiscais, como criaram condições para que as pessoas trocassem os seus veículos a diesel ou por veículos elétricos. Como?
dando-lhes descontos nos impostos, oferecendo em qualquer sítio, postos de abastecimento, postos de carregamento, e isentando, por exemplo, o pagamento de portagens ou de ferry boats. Portanto, há aqui uma mobilização que é transversal para cumprir um determinado objetivo. Portanto, quando a Comissão diz 2035, a indústria automóvel não diz nós somos contra a neutralidade carbónica. O que diz é tem que dar condições e estas não chegam. E agora vamos também pegar um bocadinho naquilo que von der Leyen disse durante o discurso do Estado da União, em que afirmou que o carro do futuro deve ser fabricado na Europa. Ora, André, esta ideia de um carro elétrico europeu acessível nas condições em que o mercado se encontra é realista? Atualmente não, porque faltam incentivos, como estava a Rita a dizer, como estava o Gonçalo, como disse na introdução que fez, porque, e há poucos dias, houve aquele último diálogo estratégico, o terceiro, se não estou em erro, com os representantes da indústria automóvel, na qual, de acordo com as notícias que saíram, foi dito à Comissão Europeia que atualmente é irrealista cumprir essa meta de 2035 e que atualmente, ou seja, fabricar carros elétricos, tendo em conta que, por exemplo, o mercado está a ser de certa forma saturado com automóveis que vêm da China e nas quais já são conhecidas que houve ajudas estatais e que atualmente, ou seja, a União Europeia tem aqui um problema, ou seja, as empresas europeias têm aqui um problema que é, por um lado, não conseguem encontrar as matérias-primas para fabricar esses carros elétricos, porque nessa corrida está o mundo inteiro. E com a China à frente. Exatamente. Então mas este entusiasmo contrasta com aquilo que o Comissário da Indústria disse há meses, não é? Que existe um risco do futuro mapa da indústria automóvel mundial ser desenhado sem a Europa. Sim, esse risco parece-me que existe porque, ou seja, por exemplo, há poucos dias, quando houve o diálogo, estas conversações entre a Comissão Europeia e os representantes da indústria automóvel, uma das coisas que foi dita à Comissão Europeia e nas quais a Comissão refutou que não iria, ou seja, que iria avançar com medidas, mas que não podia deixar cair a meta de 2035, foi precisamente que atualmente as empresas europeias sentem-se de fora porque houve um desinvestimento tecnológico, um desinvestimento industrial e de repente dizer que é necessário avançar com automóveis, ou seja, para cumprir as metas de descarbonização sem haver assim, ou seja, 10 anos parece muito tempo, mas para fazer um shift total naquilo que foi a indústria automóvel nas últimas décadas é muito pouco. Mariana, André, eu não acho que haja entusiasmo. Essa proposta particularmente não me parece que tenha suscitado entusiasmo nenhum quando a Presidente da Comissão... É entusiasmo da própria Presidente. Sim, acho que foi a única. Mas foi um wishful thinking. Sim, mas o que eu acho, o que achei mais estranho é que ninguém lhe tenha dito já existem carros elétricos fabricados na Europa, acessíveis, pequenos. Eu até apontei, ela chamou-lhe um ecológico, portanto limpo, eficiente e ligeiro, check, já existe. Eco económico, ou seja, de ser acessível, essa parte não é tão acessível quanto os concorrentes asiáticos, e é de europeu, construído na Europa, com cadeias de abastecimento europeias. Ele pode ser construído na Europa, mas as cadeias de abastecimento não existem na Europa, estão fora da Europa. Portanto, não é possível, há aqui uma contradição. Nem fechando os olhos e desejando muito. Isso não funciona assim. E eu queria só acrescentar, Rita, se me permite isto, é que isto também é por ciclos. Nós já tivemos, as pessoas já viveram os últimos anos apaixonados pela sustentabilidade, pelos objetivos ESG. E eu não estou a dizer que eles se refriaram. Eu estou a dizer é que hoje já não está tanto na moda. E ao não estar tanto na moda, isto também tem uma origem. Nós estamos a lidar com um bloco norte-americano, um dos Estados Unidos, melhor dito, que é a antítese de tudo isto que estamos a falar. Que quer basear a sua economia em oil and gas e em fósseis. E, portanto, hoje esta dicotomia de prioridades também é um bocadinho assustadora e nós estamos aqui metidos no meio de duas visões completamente diferentes.
O segunda nota que queria dar, Mariana, só para terminar, é que eu acho que há competência para a indústria automóvel, há inovação, os carros até são bem mais bonitos, apesar de haverem muitas cópias da China de carros praticamente iguais. Agora, há uma coisa que nós ainda não temos e que vejo alguns Estados-membros a investir, nomeadamente Espanha, que é a eletrificação da infraestrutura que permita que as pessoas tenham uma vida mais fácil e eficiente com carros elétricos, porque quem vai passar férias... Há uma distribuição muito desigual, não é, na Europa? Há uma distribuição desigual, há uma tipologia de apoios que a Rita e o André falavam completamente diferente. Se falarmos hoje com empresas de transporte, de transporte de mercadorias, que têm eles próprios também objetivos de descarbonização e de eletrificação de frota, em Portugal não têm 1 cêntimo para fazer esta transição. E em Espanha têm um pacote, um envelope financeiro gigantesco para fazer esta troca de viaturas e para ajudar no cumprimento dos objetivos. E aqui eles não estou a falar de dinheiro que venha do orçamento do Estado do Governo Central Espanhol. É envelope financeiro que vem dos fundos dos PRRs e afins, que eles de facto definiram como prioritário. Sim. Perdemos esse comboio também. Sim, e para o cidadão comum continua a ser, ou seja, tantos anos após já estes automóveis estarem no mercado, porque os automóveis já são europeus, as marcas europeias já os têm, mas continua a pesar bastante no cidadão comum a ideia de não vou comprar um automóvel elétrico porque, excluindo uma ou outra marca, não me chega para fazer uma viagem. Por exemplo, em Portugal, que é um país relativamente pequeno, não chega para fazer uma viagem, ou seja, a comodidade do cidadão não é possível neste momento. Bem, um dos principais problemas para os consumidores hoje em dia a decidirem adquirir um carro é exatamente como acabamos de dizer, o medo de ficar sem o carregador. Para saber mais sobre como estamos em termos de infraestruturas, conversamos com Romain Denayer, da EV Belgium. Vamos ouvi-lo. So the main barriers today is perception, and it's A principal barreira neste momento é a percepção e é un problema que observamos por toda a Europa. A pesar de vermos que os precios dos vehículos eléctricos están a baixar e a tornaranse máis accesíveis, e que o custo total de ter unha está a tornarse máis vantajoso todos os días, e que na maior parte dos casos já é máis vantajoso que ter outro tipo de vehículo. A segunda barreira que observamos hoxe en día é a presenza da infraestrutura de recarga, que aínda é vista como un problema. Ao mesmo tempo que celebramos 1 millón de postos de cargamento na Europa, sabemos que aínda há regiões con problemas, mas isto tamén vai mellorar nos próximos anos. but also there the charging will grow in the coming years. E isto que acabamos de ouvir foi exatamente aquilo que há bocadinho estávamos a discutir e pode ser isto que está a contrair a procura. Vamos falar um bocadinho também sobre a importância deste setor, Gonçalo. Este é vital para a economia, 13 milhões de postos de trabalho. Com a transição para os veículos elétricos, podemos ver estes postos de trabalho a diminuir? Eu acho que é inevitável. Portanto, nós não podemos mentir às pessoas. É inevitável. Ontem mesmo tivemos despedimentos em empresas alemãs, que são empresas muito relevantes. Não resisto a dizer que, do ponto de vista de Portugal, isto é preocupante, porque nós temos muitos fornecedores de primeira e segunda linha da indústria automóvel que estão, para as quais, faço já aqui um disclaimer, para as quais trabalhei durante muitos anos na indústria metalomecânica, que são muito competentes, mas que com esta tempestade poderão vir a sofrer efeitos colaterais. E reparem, a Alemanha está hoje numa mudança radical, até de Constituição, porque os sinais de alerta foram de tal maneira que mudaram a Constituição para poderem gerir a dívida como deve ser, mudaram percepções, estão a mudar percepções, estão a reinvestir de facto de uma forma muito intensa, e se nós de facto não olharmos para o gigante europeu que é a Alemanha, que acordou e que acha que é preciso fazer alguma coisa, também não sei que wake-up call é que nós precisamos mais para mudar. Isto é muito preocupante, não podemos escondê-lo, mas, repito, há alternativas e que têm que ser encontradas. Também podemos falar sobre isso. Rita, e estas alternativas que o Gonçalo falou já foram postas em cima da mesa?
Falo da indústria que está a fornecer a indústria automóvel, passar a fornecer outro tipo de indústria. Sim, igualmente importante neste contexto. O que eu acho é que há uma questão que tem a ver com a diminuição da procura e, portanto, a diminuição das vendas. Como o Gonçalo estava a dizer, há um esforço em curso, tanto na Alemanha como noutros países, de reconversão industrial, sobretudo um bocado como aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que há uma reconversão para a indústria de armamento. E há aqui uma parte da indústria que se vai adaptar. Vamos chamar de defesa, Rita. Exatamente. E depois, mas o que eu acho que há, e o Gonçalo já falou nisso, há aqui duas forças que estão em contradição e que têm a ver precisamente com esta, por um lado, este voltar ao passado dos Estados Unidos com a aposta numa economia baseada nos combustíveis fósseis que puxa a indústria automóvel europeia para produzir para esse mercado, portanto, para continuar a alimentar esse mercado com os motores de combustão, sendo que agora enfrenta um obstáculo adicional, que são as tarifas de 15% que foram impostas, e, portanto, essas importações, por mais que houvesse até vontade dos consumidores norte-americanos de continuarem a consumir esses carros, torna-se mais pesado. E, por outro lado, temos a concorrência da China, que não só é o berço das matérias-primas, como, de facto, quer dizer, foi capaz de inundar os mercados, não só europeus, mas mundiais, com veículos que são, do ponto de vista da concorrência, sim, imbatíveis. André, a sua opinião? Acho é que, da mesma forma que alertaram que o setor automóvel alertou, acho que tem que haver uma reconversão das indústrias, ou seja, não pode ser só, pegando no exemplo que ainda há pouco estivemos a ouvir, ou seja, o investimento não pode ser só do ponto de vista dos fabricantes, que é isso que eles têm alegado, também tem que ser de um ponto de vista de haver as infraestruturas necessárias para que seja um investimento, vamos chamar-lhe holístico, ou seja, para que se possa não só comprar um automóvel, mas que esse automóvel seja enquadrado em tudo aquilo que é a vida diária das pessoas, porque a longo prazo é isso que se pretende obter, ou seja, atingir os parâmetros climáticos aos quais a Comissão Europeia se propôs e que quer que os Estados-membros cumpram, mas fazê-lo de uma forma a que todos estejam virados para o mesmo. Portanto, há muitas coisas ainda para resolver e nós vamos estar aqui para lhe dar todas as atualizações sobre este tema. Agora vamos ter que fazer uma curta pausa, mas quando voltarmos iremos falar do primeiro ano do relatório Draghi. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Esta semana, Mário Draghi veio a Bruxelas para lembrar aos legisladores que faz um ano desde que alertou a União Europeia de que poderia morrer lentamente se não reformasse e simplificasse as regulamentações, melhorasse o acesso ao financiamento e facilitasse a criação da expansão de startups. Passado um ano, o ex-primeiro-ministro italiano afirma que a Europa se encontra numa situação mais difícil e que sem novos investimentos a dívida pública da União Europeia poderá aumentar em 10%. Ora, André, vamos começar por si. Mário Draghi deixou um alerta assustador há um ano, mas também deixou estratégias para salvar a competitividade. Um ano depois, o que é que mudou? Um ano depois dá a sensação de que, ou seja, pelo menos as críticas têm ido nesse sentido dos diferentes setores, de que pouco mudou. É verdade que a Comissão Europeia, desde que foi apresentado o relatório de Mário Draghi, apresentou várias propostas, todas elas focadas em aumentar a competitividade da União Europeia, que tem sido aquele grande termo do qual se tem falado de competitividade, ou seja, para poder competir com outros blocos como a China, os Estados Unidos. Mas as críticas que têm sido feitas é que, de facto, por exemplo, foi apresentada a bússola estratégica e o Clean Industrial Deal, que seria uma forma de descarbonizar a indústria. Mas o que tem sido dito é que são são apresentadas muitas intenções, mas não há uma concretização para um plano para um plano que requer e pede ação imediata. Já o próprio orçamento da União Europeia a longo prazo também já de forma transversal foi dito que era insuficiente para atingir essas metas. Ok. E Rita, o que é que pode estar a travar a execução destas medidas propostas? Falta de vontade política. Acho que não há mais nenhuma explicação. Eu acho o facto de sermos 27 países a concorrer contra dois Estados-nação, não é? Contra os Estados Unidos e contra
a China também não pode prejudicar? Não, eu acho que isto aqui claramente não é uma questão de concorrência. Há um ano o Mário Draghi fez soar o alerta e disse que estávamos numa situação de urgência. E agora acrescentou urgência à urgência, mas além disso acrescentou veio refazer as contas. Portanto, ele há um ano veio dizer nós só conseguimos ultrapassar o nosso déficit relativamente aos nossos dois maiores concorrentes com investimentos na ordem dos 800 mil milhões de euros por ano. Na terça-feira ele disse, atenção, já não são 800 mil milhões, porque entretanto nós acrescentamos mais ambição e acrescentamos mais coisas à nossa lista, nomeadamente o investimento em defesa, que é absolutamente existencial nesta altura. E portanto, nesta altura, estamos a falar de 1,2 bilhões, ou seja, milhões de milhões, já não estamos a falar de milhares de milhões. E não há dinheiro. Basicamente não há dinheiro. Portanto, ele vai dizer, mais uma vez, não há dinheiro. Não conseguimos fazer isto com os orçamentos nacionais. Não conseguimos fazer isto com o orçamento comunitário. Meus amigos, vamos ter que entrar a sério na discussão da dívida europeia. E Gonçalo, os incentivos dos Estados Unidos e da China são mais agressivos. A União Europeia pode responder com apoios equivalentes em escala e rapidez? Eu ia dizer que onde é que está o dinheiro? Quem é que gera dinheiro na economia mundial? Eu lamento dizer isto, mas são os chineses e são os americanos. Nós não temos uma capacidade da criação de fundos que de facto mobilizem, ou capitalização bolsista sequer, que seja capaz de mobilizar decentemente o orçamento europeu para números que, como a Rita acabou de dizer. Eu acho que acrescentava aqui uma coisa, realmente a falta de vontade política, mas há também bastante atavismo, porque é muito difícil mudar um bloco que se habituou à burocracia, a pensar, a legislar, a consultar. Nós não continuamos a não ser rápidos na mudança. Não sei se tem a ver apenas com o governance da própria União Europeia, tem a ver com muitos sistemas instalados. E essa rapidez faz-nos falta. E Draghi foi, aliás, um ponto que ele mencionou. Ele falou exatamente. Sim, isto demora-se muito tempo a inventar desculpas e utilizou mesmo a palavra complacência. Portanto, claramente não é só um problema de Sim, como dinheiro. dizem que é sempre necessário rever os tratados da União Europeia para fazer qualquer alteração. Ora, para enfrentar este desafio urgente, a União Europeia tornou numa prioridade máxima, mas efetivamente, como já falamos, existem muitos obstáculos. Perguntamos a Michael Pinto, da Circular Materials, sobre este assunto e é isso que ele nos disse. O problema non é falta de innovación. Os europeos son perfectamente capaces de innovar. O que precisamos é de facilitar o crecimento e a comercialización das tecnologías que desenvolvemos e manter as empresas aquí. A resposta a ese desafío é obviamente resolver a fragmentación. Temos de facer de Europa un mercado único sen fricción que beneficie a todos os 450 millóns de cidadáns. Para iso acontecer, precisamos que todas as partes estexan dispostas a xogar. Non só a Comisión Europea, os Estados membros, as regións dentro de cada país e temos de facer unha proposta atractiva aos investidores. Rita, como é que se pode envolver os Estados-membros neste processo de transição? Eles já estão envolvidos. A questão é que é preciso ultrapassar esta tendência que é absolutamente natural em todos eles de conservar as suas riquezas e a força das suas economias e convencê-los de que agrupar recursos, fazer compras conjuntas, enfim, uma série de receitas que já são amplamente conhecidas são do seu interesse e isso é muito difícil. No fundo, o que esteve na gênese da criação da União Europeia. Sim. Portanto, para concluir aqui, Gonçalo, podemos dizer que, no fundo, aquilo que está em causa é também é uma decisão política em que os Estados-membros têm que ceder têm que aceitar perder alguma soberania em áreas de competência partilhada, porque senão a Europa não pode ganhar escala. Eu só diria, há uma frase para isto que é a concretização do mercado único europeu e que está por concretizar em mercado interno. Sendo duas dimensões diferentes, mas está por concretizar. Estão por concretizar em várias dimensões
dimensões, desde logo na parte financeira, mas em muitas outras dimensões que nos impedem de atuarmos em bloco e de sermos mais competitivos. Não há ninguém que queira investir aqui com tamanha discrepância de opções e de orientações políticas. Isso será sempre difícil e é uma questão política, naturalmente. Muito obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas de Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa semanal da Euronews sobre a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e esta semana tenho comigo Gonçalo Lobo Xavier, Rita Cisa e André Ferrão. Obrigada aos três. Ora, juntos estamos a percorrer algumas das notícias que marcaram a semana e uma das que se destacou foi esta, uma proposta de 20 milhões de euros para enviar soldados para as ruas de Bruxelas para combater o tráfico de droga. O plano, liderado pelo Ministro do Interior belga, propõe também implementar uma extensa rede de câmaras de segurança em áreas estratégicas da cidade. A justificação, o aumento da violência ligada ao tráfico, incluindo tiroteios, confrontos armados, redes internacionais que usam Bruxelas como plataforma. Ora, André, vamos começar por si. Como cidadão que mora em Bruxelas, está preocupado com isto? Estou preocupado, acho que com a medida em si, porque acho que pode ser considerada como um penso rápido que acaba por não resolver a situação, porque, como estava a referir, esta questão toda tem a ver com o tráfico de droga, que vem quase todo ele, na Bélgica, pelo menos a partir do porto de Antuérpia. E, ou seja, colocar militares na rua pode até dar uma sensação inicial de segurança, pode até, a curto prazo, retirar de alguns pontos da cidade o tráfico de droga e algumas redes criminosas, mas acaba por não resolver o problema. Ou seja, se não houver medidas concretas nesse sentido, eu acho que acaba por... vai fazer o mesmo que acontece, por exemplo, em alguns países da América Latina, como por exemplo a Colômbia e o México, que tomaram estas mesmas medidas e o que se vê é que o tráfico de droga não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Portanto, isto aqui resolve os sintomas, mas não trata as causas. Sim. Gonçalo, que impacto é que isto pode ter na imagem internacional de Bruxelas como uma capital europeia? Bom, eu acho que prejudica muito. Enfim, do ponto de vista pessoal, eu circulo em Bruxelas com relativa segurança e ando de metro à noite. Nunca, às vezes tenho mais receio no centro da cidade, onde estão os restaurantes e muitos turistas. Vejo aí zonas com mais dificuldade e tenho mais receio, mas na maioria dos espaços onde circulo não tenho, mas não será aí que se faz o tráfico de droga. Agora, não me parece que seja um bom cartão de visita ter tropa na rua. Há maneira, e desculpem, não há como evitar, há maneira da América do Sul, onde nós estamos habituados a que haja esse tipo de atitude, com resultados, a maioria das vezes, nefastos para a sociedade, criando um ambiente péssimo para as famílias e de uma violência muitas vezes gratuita. Não queria nada que Bruxelas tivesse, a capital da Europa, a capital política da Europa, estivesse agora com esse tipo de mecanismos e que prejudica muito a imagem e, sobretudo, contamina outros Estados-membros a terem ideias que, do meu ponto de vista pessoal, não são assim muito inteligentes. Rita, como sente-se segura quando anda em Bruxelas? Perfeitamente segura, muito segura. Esta já é a segunda vez que o governo belga utiliza tenta utilizar o exército como força de segurança pública. Péssima ideia. Mas a primeira vez que aconteceu havia pelo menos uma justificação de um ato terrorista que, de certa forma, calcionava essa opção por ter militares na rua e, apesar de tudo, em áreas circunscritas e não com deveres de segurança, não com deveres que são os deveres das forças de segurança pública ou das forças de investigação criminal e, portanto, mesmo isso causava algum frisson. Acho que ninguém se sente seguro com tropa na rua. Acho que esse é o ponto fundamental. Para sabermos mais algumas opiniões de outros habitantes de Bruxelas, fomos às ruas da capital perguntar e isto foi o que ouvimos.
I'm not sure that it would. Non teño a certeza se me faría sentir máis segura. Acho que chamaría máis a atención. It's a bit naive to feel like that. É un pouco ingenuo pensar que a violencia e o tráfico de drogas son problemas isolados en Bruselas. Cando temos unha cidade como Antuérpia, aquí ao lado, onde há problemas como o Porto. The old issues with the port. We already had some soldiers. Já tivemos soldados depois dos ataques terroristas en Bruselas. Por iso, imaxo que vai contribuir para o sentamento de seguranza e o conforto. Comforting. Vai piorar a situación. A inseguranza e a violencia porque os soldados son soldados e son treinados para lutar. Por iso non acho que vai ajudar de todo. Ouvimos aqui então algumas opiniões de cidadãos, de moradores de Bruxelas. André, esta ofensiva contra o narcotráfico ocorre no meio de uma prolongada paralisia política aqui do país. Este plano responde a uma exigência real dos cidadãos ou é uma pressão política? Eu acho que é uma pressão política, até pode ser algum populismo a ser colocado aqui à mistura, porque, como até estavam a dizer, ou seja, colocar militares na rua eu acho que só aumenta o panorama de insegurança, porque o objetivo não é fazer uma guerra entre militares e os cartéis que operam em Bruxelas e na Bélgica, ou seja, e também não se pode substituir medidas sociais e medidas que deviam ser aplicadas para combater o tráfico de droga simplesmente colocando militares na rua. Uhum. Rita, a confiança dos cidadãos aumenta com havendo câmaras em cada esquina? Não sei responder, não faço ideia. Acho que a questão das câmaras não será tanto do ponto de vista da sensação de segurança dos cidadãos, mas é mais a questão da invasão da privacidade, do seu direito à privacidade, que é avaliada. E Gonçalo, e gastar este dinheiro, em vez de pôr militares na rua, investir num sistema judicial, não seria melhor? A resposta é óbvia, eu não sei, quer dizer, eu acho que não conheço em detalhe o sistema judicial belga, mas não me parece que seja tão diferente do nosso, que se calhar é mais... Se fosse em Portugal, acha que o governo português poderia... Eu espero que isto não passe pela cabeça de um governo português, e que passe pela cabeça, sim, o investimento no sistema judicial, na própria infraestrutura, na formação das pessoas, na capacitação dos próprios tribunais, quer do ponto de vista da organização, quer do ponto de vista de meios. Isso parece-me muito mais avisado e que terá resultados a médio prazo. E também investir na polícia. Na Polícia de Segurança Pública, que tem essa sim que ter meios e está formada e habilitada para defender a população de uma forma bastante mais equilibrada do que o Exército. Eu quero agradecer de novo aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. Um especial obrigada a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.